Criançada, tudo bem? Que legal encontrar vocês aqui de novo. Esses dias as nossas aulas têm sido bem diferentes, né? E aos poucos, assim, a gente tem encontrado alternativas para melhorar as nossas aulas. E hoje a gente tem um novo estilo de aula para apresentar para vocês, né? Por isso que a tia preparou esse videozinho. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos estudar sobre o ambiente terrestre. Nós temos estudado sobre os ambientes, né, sobre os tipos de ambientes que existem, e hoje nós estamos aí finalizando já a nossa unidade. Chegamos ao último ambiente, o ambiente terrestre. O ambiente terrestre, como o nome ele já sugere, ele tem relação com a Terra, com o solo, né? O solo que é o que fornece os nutrientes necessários para que as plantas cresçam e se desenvolvam. Ou seja, a própria Terra, ela já possui seus nutrientes que fazem a plantinha crescer, a plantinha se desenvolver, né? Então, assim, isso são coisas, esses nutrientes são aspectos que já vêm no solo, que já fazem parte do solo. Esses nutrientes já são encontrados no solo que existe hoje. E esse mesmo solo, ele oferece recursos naturais. O que são os recursos naturais? São coisas que nós podemos tirar da natureza para o nosso uso. Por exemplo, um dos recursos naturais oferecidos pelo solo são as matérias-primas. O que são as matérias-primas? São aqueles produtos que servem de base para a fabricação de outros produtos. Por exemplo, o barro. O barro é uma matéria-prima. O barro é utilizado na fabricação de tijolos, na fabricação de ornamentos, muitas vezes é utilizado inclusive para fins medicinais. É possível encontrarmos também o alumínio, que é essa outra imagem que nós temos aí. O alumínio ele é utilizado na fabricação de utensílios domésticos. Então, a gente percebe que o solo ele nos oferece, oferece recursos que são naturais e essenciais também para a nossa sobrevivência. Só que tem um detalhe que a gente já comentou. A ação humana, ela infelizmente, ela vem trazendo malefícios à natureza. E o solo, ele tem sido prejudicado pelas ações humanas. Que ações humanas que prejudicam o solo? A queimada, por exemplo, acho que a principal que a gente pode citar são as queimadas. Por quê? Porque eles não é simplesmente matar as plantas. Aquele resíduo que fica da queimada, ele vai agredir o solo que nós usamos. Ele vai agredir o solo que poderia ser usado para a plantação de alimentos que são essenciais para nós. E não existe só a queimada, existem outras ações humanas que danificam também o solo que é tão importante para nós. Uma das coisas também que acaba agredindo o solo e que é um resultado da ação humana são os lixões a céu aberto. O que são os lixões a céu aberto? Pela imagem a gente já pode imaginar. É aquele lugar onde as pessoas jogam lixo de qualquer jeito, sem nenhuma preocupação, não importam em agredir a terra, em agredir o solo, eles não se importam com nada, simplesmente vão lá e jogam. Tem cheiro ruim, né? Não sei quem já foi no lixão, mas é horrível o cheiro de um lixão, né? Porque são várias coisas estragadas junto, então assim, é muito ruim. E esses lixões a céu aberto, eles prejudicam grandemente o solo, justamente por quê? Porque os resíduos de lixo, eles são absorvidos pelo solo, e isso vai trazer um malefício muito grande. A gente vai ver como. Olha só, os lixões a céu aberto, eles causam a poluição do solo e podem provocar a poluição da água. Sabe, crianças, quando o lixo ele entra em decomposição, quando ele começa a entrar em decomposição,
ele produz o chorume. Esse chorume, o que é o chorume? É o resíduo, né? É água misturada com o resto de lixo, né? Que forma esse chorume. Esse chorume, ele é absorvido pela terra e conforme ele vai sendo absorvido pela terra, ele vai atingir os lençóis de água subterrâneos, conforme a imagem que eu tirei do livro de vocês. O chorume, ele descendo pela terra, ele atinge os lençóis de água. E essa água que passa pelos lençóis de água subterrâneos é a água que a gente muitas vezes usa no nosso dia a dia. Então, por isso que os lixões a céu aberto, eles são extremamente prejudiciais ao solo. Não só ao solo, mas à natureza, porque além de causar o chorume, tem também a questão do cheiro ruim, né? Um lugar propício para a criação de animais sujos, né? Como, por exemplo, o urubu, que gosta de coisas podres, ratos, baratas e outros tipos de animais que são ambientalizados a esse tipo de lugar. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, né? Então eu coloquei aqui o que é o chorume, que é esse líquido, essa mistura de água e restos de lixo decomposto, que forma esse líquido escuro, sem cheiro não, esse líquido escuro que não é cheiroso, porque ele tem um cheiro ruim, então isso acaba prejudicando, né, o solo e tudo que de bom que o solo tem para nos oferecer. Por outro lado, a gente tem os aterros sanitários. O que são os aterros sanitários? São lugares também onde são depositados lixos, né, onde são depositados resíduos sólidos, vindos de residência, de hospitais, de construções, de indústrias. Mas o aterro sanitário, crianças, ele tem uma estrutura para receber esse lixo. É uma estrutura que vai impedir que o solo seja prejudicado, né, devido a esses lixos que são depositados nos aterros sanitários. Olha só, nessa imagem, para a gente ver como que funciona o aterro sanitário. Essa parte escura que tem aí entre o solo, né, e o lixo, o que é essa parte escura? É uma manta, é uma base impermeável de polietileno que é colocada nos aterros sanitários para impedir que o chorume seja absorvido pela terra e chegue aos lençóis de água subterrâneos. Então, essa manta que faz essa impermeabilização, ou seja, ela não deixa o resíduo de lixo passar. E isso preserva a natureza. Sem contar que o aterro sanitário, né, justamente por esse cuidado maior, então não tem cheiro ruim, não vai agredir tanto a natureza. Outra coisa, no aterro sanitário, o lixo ele é colocado lá, mas ele não fica exposto, ele não fica aberto. Ele é coberto. Toda vez que deposita lixo, esse lixo ele é coberto justamente para não ter mau cheiro. Justamente por quê? Porque é uma estrutura que tem o objetivo de preservar o ambiente terrestre, não de prejudicar o ambiente terrestre. E como que funciona o aterro sanitário? Observe bem o desenho. Então, a gente tem essa estrutura, essa manta que faz a impermeabilização, certo? Existe aí a captação e a queima do gás metano, que são os gases produzidos pela decomposição do lixo, eles são queimados justamente para não causar aquele mau cheiro, né? Então, há o tratamento do chorume, ele não é jogado no solo para acabar contaminando os lençóis de água, então há toda uma estrutura que vai preservar o ambiente terrestre. No aterro sanitário, também tem a vantagem de que o lixo ele é beneficiado, ou seja, ele é separado dos materiais que podem ser reaproveitados, né? Que é onde a gente começa a trabalhar aí a reciclagem, né? Então, há a separação
entre aquilo que pode ser reaproveitado em outros locais e aquilo que precisa ser, que precisa ser realmente descartado, que não vai ser útil em outras ocasiões, que não dá para ser reaproveitados, né? Então, essa é uma das vantagens do aterro sanitário. O lixão do céu aberto, ele não permite a gente fazer essa separação entre um lixo e outro. Por quê? Porque tudo é jogado lá de qualquer jeito. E aí, crianças, agora eu pergunto para vocês, o que é melhor? É um lixão a céu aberto ou um aterro sanitário? Observem as duas imagens aí que eu coloquei para vocês, só para a gente observar a diferença visual entre um lixão a céu aberto na primeira imagem e um aterro sanitário na segunda. Então, a gente nem precisa conhecer tanto para entender que o aterro sanitário ele é muito melhor para a natureza, ele é muito melhor para o ambiente terrestre e ele é muito melhor, inclusive, para nós mesmos, né? Porque nós não somos prejudicados por tudo aquilo de ruim que os lixões a céu aberto causam. E também, crianças, outro ponto que eu queria comentar com vocês hoje é sobre as erosões. O que é a erosão? As ações humanas, elas enfraquecem o solo, pois destroem as plantas e suas raízes, que ajudam a protegê-lo contra a erosão. Quando a gente agride a terra, ela fica enfraquecida. Isso significa que ela perde muito dos seus nutrientes naturais que são essenciais, né, para o ambiente terrestre. E isso acaba facilitando o surgimento de erosões. Quando que acontece a erosão? A erosão, ela acontece principalmente em épocas de chuva. Por quê? Chove bastante. Quando chove, o solo fica úmido, né? Então, com aquela chuva forte, o solo úmido, se o solo perder os seus nutrientes, o que vocês acham que vai acontecer? Vai descer aquela água, aquela umidade no solo e vai sair arrastando tudo e causando as erosões que a gente vê nas imagens e que a gente muitas vezes também vê nos jornais, vê nas reportagens, né? Porque isso é uma coisa que infelizmente é muito comum. Isso nos mostra, crianças, que nós, como seres humanos, precisamos fazer a nossa parte e cuidar dos ambientes, seja um ambiente terrestre, seja um ambiente aquático, seja um ambiente aéreo. Por quê? Porque todos esses ambientes que existem, eles são essenciais para a nossa sobrevivência e eles nos ajudam, né, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Então, crianças, vamos fazer a nossa parte e vamos ter consciência das nossas ações para que, ao invés de nós prejudicarmos o solo, o ambiente terrestre ou qualquer outro ambiente que exista, nós possamos preservá-los, nós possamos cuidar desses ambientes, pois eles são importantes para nós. Tá bom, crianças? E agora é o momento de vocês fazerem as tarefinhas. Então, boa tarefinha e até a próxima aula. Um beijo!